Com Yuta controlando o corpo do Gojo, o retorno do professor ficou com chances extremamente baixas de acontecer. Mas o último ponto encontrado pela fandom de Jujutsu Kaisen pode gerar uma confusão ainda maior sobre esse tema nessa reta final do combate contra o Sukuna. Yo, Geeks, aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fique ligado que esse vídeo contém spoilers do mangá de Jujutsu Kaisen. Sim, pessoal, vamos então aqui trazer o último ponto. Eu acho que essa é a última pedra de esperança sobre o retorno do professor. Sobre o retorno do Gojo. E calma, antes de tacarem pedra, antes de vir ali com os dois tacos de beisebol, ali tacos ali de fogo pra tudo quanto é lado, caos absurdo, blá, 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 nos comentários, vejam o vídeo inteiro porque faz algum sentido sim, sentido sim, porque tanto quanto também o Eokiara no Twitter, eu peguei as duas partes que eles trouxeram na análise deles ali no Twitter e meio que montei um ponto bem interessante sobre como o Gojo pode retornar mediante ao sacrifício do Yuta. E se você tá empolgado com esse vídeo, já deixa seu like, se inscreve aqui no canal, compartilha esse vídeo com seus amigos. É muito importante você continuar reagindo aos nossos conteúdos para que o YouTube divulgue ainda mais os nossos vídeos por aí. E agora, pra gente entrar no hypar, a gente depende apenas de você clicar no botão do like. Cara, não tem desculpa. Você abre o vídeo, você tem o botão de like. Você coloca no modo full screen, você tem o botão de like. Dá até pra você dar like com a notificação. Então deixa o like aí, porque é muito importante. Porque o like faz com que o Geek Brasil, esse vídeo, seja divulgado ainda mais para as pessoas. E os fãs de Jujutsu começam a conhecer ainda mais o canal do Geek Brasil. Eu tenho certeza que esse vídeo vai dar bom. Cara, por mais que esse vídeo ele pode dar bom, e na verdade eu tenho quase certeza que ele vai dar ali uma espécie de engajamento, eu quero começar ele dizendo que eu não gostaria que o professor voltasse dessa forma. Como eu já disse em um vídeo sobre a realidade dos monstros em Jujutsu Kaisen, essa realidade do Gojo voltar em seu próprio corpo, pra mim, já passou. Eu acredito que nós estamos chegando numa realidade em Jujutsu Kaisen que os feiticeiros estão transpassando de humanos para monstros. A gente observa esse reconhecimento através ali do Sukuna. Quando os feiticeiros eles saem de figuras humanas para se tornarem monstros, eles são reconhecidos pelo Rei das Maldições. São reconhecidos ali através como uma calamidade. Mas como é uma regra aqui no canal, se a teoria tem validade, se ela tem sentido, a gente traz aqui no Geek Brasil para comentar. O ponto principal dessa teoria, que foca na última esperança para o retorno do professor, é: a técnica da Hana anulará a técnica do Kenjaku no Yuta. Olha só, a fã do Jujutsu Kaisen realmente é sinistra. Os caras conseguem conectar os pontos aqui e eu fico pensando, eu não ia conseguir imaginar esse ponto de uma forma realmente como eles colocaram, mas faz todo sentido. Só acabei de começar a falar sobre essa parte da técnica da Hana cancelar a técnica do Kenjaku. Primeiro a gente precisa falar sobre a técnica do Kenjaku que está sendo utilizada pelo Yuta. Como eu já trouxe aqui no canal, falando sobre a técnica do Kenjaku, ela tem as seguintes características quando está sendo utilizado pelo Yuta. Ela tem um funcionamento como um objeto amaldiçoado. A gente observa que a técnica do Kenjaku tem o mesmo funcionamento de que quando um objeto amaldiçoado encarna no corpo de um ser humano. Como vimos no capítulo 220, tanto Kenjaku, Sukuna e Uraume são reconhecidos pelo Kogani através dos nomes dos antigos donos de seus corpos. Nós não vimos ali o Kogani chamar o Kenjaku de Kenjaku, o Sukuna de Sukuna e a Uraume de Uraume.
chama através ali dos nomes dos antigos donos de seus corpos, o que marca para nós que a técnica do Kenjaku, ela tem o mesmo funcionamento da transformação ou da encarnação de objetos amaldiçoados em corpos humanos. Só que a técnica do Kenjaku não é uma transformação de objeto amaldiçoado. Ela é uma técnica amaldiçoada, porém parece ter sido criada com essa característica extremamente semelhante. Técnicas de Jujutsu, elas podem ser criadas ali com certos aspectos. E talvez o Kenjaku tenha modificado tanto o seu corpo, que tenha gerado uma técnica amaldiçoada baseada na criação de objetos amaldiçoados. Na criação em objetos amaldiçoados que possuem alma e que podem encarnar em outros corpos. O que poderia até mesmo ser uma conexão bem legal com o personagem. Se o portador da técnica tem acesso às memórias do corpo original, isso quer dizer que ainda existe fragmentos da alma do antigo dono no corpo. O Yuji fala sobre isso na sua conversa com o Chozo, de que as almas dos antigos corpos estão muito afundadas nos corpos dos feiticeiros encarnados. As almas, elas ainda estão dentro dos corpos, elas ainda estão ali, só que elas estão tão afundadas, mas tão afundadas, que não dá para ter acesso a elas, que não dá para ter acesso ali a este conhecimento, a essa parte ali do corpo, principalmente ali do Chozo e dos demais, como o Hajime, por exemplo. Então, a gente observa que as almas não se fundem, mas que a alma ainda está lá dentro. Então, se um objeto amaldiçoado funciona assim em um corpo encarnado, talvez a técnica do Kenjaku funcione da mesma forma. Porque se o Kogane reconhece a alma desses personagens para funcionar no jogo do abate, então quer dizer também que Suguru Getou ainda poderia estar, fragmentos da alma de Suguru Getou ainda poderia estar dentro do corpo que está sendo controlado pelo Kenjaku. Outra coisa interessante da gente questionar é que na conversa entre o Kenjaku e o Mahito, o Kenjaku disse que o corpo é a alma e a alma é o corpo, querendo reforçar que as duas coisas são originadas ao mesmo tempo. O Kenjaku vem da ideia de que a alma e o corpo se originam na mesma época, no mesmo momento. E a alma forma o corpo e o corpo forma a alma. Mas o Mahito discorda, questionando se isso era realmente necessário que seja uma constante. A maldição diz que existe um mundo de diferença entre a técnica dos dois. Ou seja, a técnica do Kenjaku também pode manipular a alma das pessoas, mas de forma diferente. Como a gente pôde observar nessa cena, a gente até parece pensar que se trata da conversa relacionada à técnica do Getou, mas o Mahito tá falando da técnica do Kenjaku. A técnica do Kenjaku por si só é uma técnica que se assemelha à técnica do Mahito, mas tem uma distância entre mundos do funcionamento. O Mahito manipula a própria alma, e a técnica do Kenjaku precisa de fragmentos da alma dos antigos hospedeiros para que ele consiga utilizar a técnica do corpo. Então, nós percebemos, se a técnica do Kenjaku funciona dessa forma, de que pedaços, fragmentos da alma ainda precisam estar em seu corpo, o Yuta, para ter acesso às memórias do Gojo, isso quer dizer que ainda existem fragmentos do professor dentro do seu corpo. Como nós vimos na batalha do Yuta, Itadori e Rika versus o Sukuna, a teoria da Yuki se confirmou com uma verdade quando o Itadori conseguiu adentrar ao domínio inato do Fushiguro. A gente tinha uma ideia que poderia ser o domínio inato, mas pra mim, literalmente, é o domínio inato do Fushiguro, a forma como o Itadori conseguiu adentrar dando um soco no fragmento da alma entre o Sukuna e o Megumi. Por mais que o Sukuna tenha afundado a alma do Fushiguro, ele nunca se tornou um só com ela. A alma do Fushiguro nunca se tornou uma só com a alma do Sukuna, o que mostra pra nós que essa ideia e a teoria apresentada pela Tsukumo é realmente uma verdade. O que marca para nós que o Gojo pode estar dentro do seu domínio inato, igual o Fushiguro está dentro relacionado ali ao seu corpo. O Fushiguro está em um lugar, em um ponto, o que passa para nós uma relação de que seja o seu domínio inato.
o Gojo também pode estar no mesmo local, na mesma ideia. A gente pode observar que quando o Sukuna matou o Itadori, ele trouxe de volta o domínio inato do Sukuna, manteve ambos vivos. Tanto o Sukuna e o Itadori ficaram vivos por causa do domínio inato do Rei das Maldições. Na época, assim como agora, a Shoko não conseguiu perceber que o Sukuna / Itadori ainda estavam vivos dentro do corpo. Por mais que eles estivessem dentro do domínio inato, a Shoko como uma feiticeira e o Gojo como o rei da era moderna não conseguiram identificar que o Sukuna e o Itadori ainda estavam vivos dentro do domínio inato, do Rei das Maldições. O que reforça a ideia de que o Gojo ainda pode estar vivo dentro do domínio inato. E se o Yuta está utilizando a expansão de domínio do Gojo, isso quer dizer sim que o professor pode ter fragmentos dessa alma ainda em seu corpo. Então é bem possível que o Kenjaku use sua técnica da seguinte maneira. Ele grava as técnicas dos seus antigos receptáculos em sua alma, como o Itadori fez ali com a técnica da manipulação de sangue e também com a técnica do santuário, e usa a técnica do corpo atual, manipulando os fragmentos da alma que ainda estão no corpo. Igual o Sukuna fez com o Fushiguro. Ele pode fazer ali através da mesma perspectiva que o Sukuna fez com o Fushiguro. Dá até para pensar que o Kenjaku consegue passar o cooldown da sua técnica depois de um domínio para os fragmentos da alma dentro do seu corpo, assim como o Sukuna fez com o acerto garantido na alma do Fushiguro contra o Gojo. Quando o Sukuna fez isso, ele não foi pego pelo acerto garantido da expansão de domínio do Gojo. Quem estava sendo afetado era o Fushiguro. Se tratando do Kenjaku, é bem possível que ele tenha feito algo assim também. Mas, em vez de pegar o acerto garantido, a alma, o fragmento da alma no corpo ali do Kenjaku, no corpo do Suguru Getou, pegaria o cooldown da técnica. No caso, ali na batalha contra Tsukumo, o que o Kenjaku poderia ter feito? Ele passou o cooldown das técnicas de antigravidade e também da técnica relacionada à manipulação de maldições para os fragmentos da alma do Suguru Getou e permaneceu com a sua técnica original focada na sua alma, e é por isso que ele não teve o cooldown, porque o cooldown foi totalmente para os fragmentos da alma do Suguru Getou. Agora que entendemos um pouco da técnica do Kenjaku, bem pouco, vamos ao ponto principal dessa teoria. A gente pode observar que o cenário dessa batalha que rolou no capítulo 263 foi inspirado em uma rua real de Shinjuku, no Japão, quase Shibuya. Como vocês podem ver pela montagem do Eokiara, todas as imagens batem com a forma original do nosso mundo. Foi muito legal essa conclusão que o Eokiara trouxe para nós. A gente pode ver totalmente essas quadrinizações que o Gege desenhou baseado no nosso mundo real. A gente tem aqui esse quadro focado nessa passarela, né, a forma como se dá para passar desse lado. Temos também aqui uma ponte, né, um viaduto. E aqui a gente também tem, ó, olha a passarela aqui desse lado, né? Eu usei o 3D do Google Maps para ver. E aqui nós temos o viaduto chegando nessa parte, né? E esse viaduto, ele vai morrer num túnel. Ele é muito importante para vocês perceberem isso. E aqui a gente observa, aqui é onde o corpo do Yuta cai, que nem um saco de batata. E aqui é onde rola a batalha do Sukuna contra o Todou e o Itadori. Então a gente tem toda essa parte relacionada no Google Maps para a gente saber que se trata realmente de algo inspirado no mundo real. E aí, para vocês verem aqui a forma como é reforçada, a gente tem aonde o Yuta cai e aonde seria essa parte no mundo real, no nosso mundo. Aqui nós temos os quadros também, ó, focado aqui no mangá, no mundo real. O Gege estava sinistro nessa parte que ele colocou aqui nessa quadrinização. E nós também temos a parte que a Hana chega mostrando literalmente que o mangá acaba bem naquele lugar que eu apontei para vocês no quadro passado, no momento passado ali do 3D do Google Maps. O ponto mais específico aqui é que o que parece é que o raio da técnica máxima da Hana parece ter pegado no Yuta também. A gente pode observar que essa forma como o raio ele se expande ali mostra que tem essa característica de ter pego também lá no
Yuta. Se vocês repararem bem, a técnica da Hana cria um grande raio e depois gera um raio menor, assim fazendo com que a escada de Jacó apareça. Nessa área menor, a Hana cancela a técnica amaldiçoada de todas as coisas que estejam no centro disso, inclusive objetos amaldiçoados encarnados. Pode parecer pequeno o raio conforme o GG se aproxima nessa página aqui, mas quando a gente observa essa página, dá para ver claramente que o raio é muito grande. As proporções acabam sendo bem confusas na maneira como a gente consegue interpretar e enxergar, mas a gente pode ver claramente que se trata de um raio bem grande, quase ali do tamanho de um dos prédios, né? A largura ali dos prédios que GG consegue colocar para nós na história. A Hana diz que é quase impossível separar um objeto amaldiçoado de um corpo. As chances são de apenas 1%, e é por isso que ela não usa muito essa técnica nos feiticeiros encarnados, já que ela provavelmente não teve nenhum êxito de conseguir acertar, e se ela conseguir ali colocar essa separação de uma forma muito forçada, pode fazer com que tanto o feiticeiro encarnado quanto também o corpo que foi tomado venham a morrer. Então, como nós vimos no mapa, se vocês repararem bem na cena, o Yuta cai bem neste lugar aqui. Como vocês estão vendo, o Yuta ele cai bem aqui, como se fosse um saco de batata. E o Yuta ele cai bem perto ali da passarela, né? O Yuta ele cai bem perto da passarela e a luta tá acontecendo aqui. A luta, a batalha do Yuji e do Todou versus o Sukuna tá acontecendo aqui. Não é um lugar assim tão longe, se você parar para pensar, se você parar para ver aqui, não é um lugar tão longe quanto o Sukuna e também ali o Yuji e o Todou estão lutando do lugar onde o Yuta acabou caindo. A batalha prossegue até a altura do mapa quando estão entrando dentro de um túnel. Como eu falei para vocês, eles estavam entrando dentro de um túnel para continuar a porradaria, só que foi nesse momento que a Hana chegou. A distância do local, deste local aqui até a ponte onde o Yuta caiu, é de 150 metros no mundo real. Se o raio da técnica da Hana seguir o que está no capítulo 213, é bem possível que o Yuta tenha sido pego por ele também. É bem possível que o Yuta tenha sido pego por esse raio da técnica máxima da Hana. Nisso, então, o raio da técnica teria 75 metros. Como vemos na última página do mangá, o raio da técnica vai até o meio do túnel. Como a gente pode observar, aqui nessa parte onde está mais amarelada, é onde tá meio que distorcido, né? Tá com refração. Então a gente pode observar que é até aqui que o raio ali da técnica da Hana acabou pegando, né? A gente pode observar, tem a refração aqui, os pontos da destruição e tudo mais. Então a técnica da Hana, ela vem daqui para trás. E é muito importante notar essas partes, porque depois a gente vai observar o quão o Yuta está no meio dessa técnica. Se a expansão de domínio do Sukuna tem 200 metros de raio, é bem possível acreditar que essa técnica da Hana teria esse tamanho também. De proporções de habilidades e poderes, se observar ali, a Hana teria 75 metros de raio, enquanto a técnica do Sukuna, a expansão de domínio, teria 200. É uma proporção bem válida em relação ao Rei das Maldições e a técnica do Anjo. Então, se vocês olharem também na última página, vocês verão que Gege Akutami faz questão também de mostrar a passarela que o Yuta caiu de uma forma a sofrer a refração. Vocês estão observando a passarela aqui no fundo e vemos que essa refração está acontecendo, mostrando que a técnica da Hana pode ter chegado sim na ponte onde o Yuta caiu. E aqui a gente pode ver a ponte lá no mundo real, a ponte da passarela funcionando no mundo real. Inclusive é a mesma paginação, né? O Gege usou isso aqui como uma figura ali para desenhar o seu mangá. Então tudo leva a crer que a técnica da Hana não só acertou o Sukuna, como o Yuta também. E se vocês estão curiosos para ver um pouco mais sobre essa cena, eu vou deixar tanto a parte ali da longitude, da latitude e da longitude relacionado a onde o Yuta cai como saco de batata, e também o lugar onde o Yuji e o Todou estão lutando contra o Sukuna na descrição desse vídeo. Só você copiar,
você vai poder ter acesso aí ao local que a batalha está acontecendo. Como nós vimos, Gege Akutami é cheio dessas quebras de expectativas. A gente achava que a técnica do Kenjaku com o Yuta duraria 5 minutos e durou menos por causa do cooldown da expansão de domínio. Gege, ele vem trabalhando essas quebras de expectativas há muito tempo no mangá. E agora não foi diferente com a técnica do Kenjaku com o Yuta. Eu não duvidaria do Gege meter essa de que havia autorizado a Hana a usar essa técnica amaldiçoada, mesmo o Yuta estando ainda no campo de batalha. Isso é uma forma realmente do personagem colocar a derrota do Sukuna acima até mesmo dele se tornar um monstro e tomar o corpo do seu professor. Com todo esse caminho dado, o Yuta teria se sacrificado para o retorno do Gojo. A técnica do Kenjaku seria cancelada, logo o Yuta sairia do corpo e o fragmento da alma do Gojo dentro do corpo poderia controlá-lo mais uma vez. Esse é um ponto interessante para a gente parar para pensar e verificar do porquê que o Gege colocou toda essa construção acontecendo para que o corpo do Gojo fosse restaurado. Era impossível fazer com que o corpo do professor fosse restaurado, mas mesmo assim, Gege acabou trazendo o corpo do professor de volta. Yuta sempre soube que não tinha como controlar a técnica do professor em um único dia, como Satoru fazia, mas fez de tudo para restaurar o seu corpo. Ele sabe que se não conseguir derrotar o Sukuna, ele pode pelo menos dar lugar para o seu professor lutar novamente. E eu acho que não se trata nem mais sobre lutar contra o Sukuna. Por mais que eu não goste da ideia do Gojo retornar assim, o professor poderia ser crucial para lutar ao lado do Itadori contra a assimilação criada pelo Fushiguro. Conforme a gente vai observar o próximo capítulo, para mim é quase como uma certeza de que vai haver realmente a separação do Fushiguro com o Sukuna. Então, se o roxo não foi crucial para derrotar o Sukuna no capítulo 262, no final do capítulo 262 para o capítulo 263, então a técnica da Hana vai ter a serventia de separar os dois corpos. E assim, o Gojo se juntaria ao Itadori para lutar contra a assimilação. Finalmente veríamos o professor e seu discípulo lutando lado a lado. Eu acho que é a única luta que ainda falta para o Itadori ter de combo. Mas o Yuta não morreria com essa desativação da técnica. Como o mesmo falou, Arika consegue manter a consciência do mesmo ativa. Como sabemos, Arika e o Yuta fizeram um pacto inconscientemente. Por isso, Arika surgiu em forma de maldição e agora como um Shikigami. E isso é explicado no guia oficial de Jujutsu Kaisen. Lá no guia oficial, o Gege explica como o Yuta conseguiu ali meio que segurar a alma da Arika e transformar ela em maldição, aplicando energia amaldiçoada. Isso foi através de um pacto. Se não tivéssemos mais nada da alma do Yuta em seu corpo original, era para Arika ter desaparecido, já que os dois estão conectados através de suas almas. Mas não foi isso que aconteceu, o que fortalece a ideia de que a alma do Yuta ainda pode estar em seu corpo. Se a técnica do Kenjaku for cancelada, tem grandes chances da alma do Yuta ser expulsa do corpo do Gojo e retornar para o seu antigo corpo, sendo conduzido ali pela Rika. Talvez desde o começo, Gege queria era fazer o retorno do professor dessa maneira. Dar ali a volta toda, porque desde o começo nós estamos falando que era possível restaurar o corpo do Gojo, mas Gege deu uma puta volta para que o professor fosse restaurado, para que seu corpo fosse restaurado. Algo que levou até mesmo Yuta para dentro do seu corpo para que ele fosse totalmente restaurado, para que o corpo do Gojo pudesse retornar. Você pode não gostar da ideia assim, tanto da ideia assim como eu prefiro mais que o Gojo ele se voltar, ele volte de outra forma, de outra maneira, mas não pode negar que ela é extremamente válida para o momento atual do mangá de Jujutsu Kaisen.